Olá, queridos. Boa noite. Graça, paz, prosperidade. Shalom a todos vocês. Tudo bem? Mais uma vez aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. Estou um pouquinho atrasado, né? Meu Deus, 15 minutos. Sempre tem uns probleminhas aqui de PowerPoint. Eu trabalho com a questão dos slides e isso me ajuda por um lado porque eu consigo usar o visual para ensinar o que eu tenho para ensinar. Por outro lado, isso quando trava, misericórdia. Quando trava, quando o PowerPoint, quando o programinha aqui do Windows, que é maravilhoso, né? Quando o Office também quer brincar com a gente, ninguém segura o Office. Aí quando ele quer travar, ele travou o meu. Agora no final, faltando 5 minutos para começar a transmitir, o Office travou. Boa noite a todos, de norte a sul desse país, do Iapoque ao Chuí, a todos os nossos amados irmãos. Sejam bem-vindos, vai deixando o seu like já de cara. Eu tenho vários abraços para mandar, eu preciso ser rápido nesses abraços todos aí que eu tenho para enviar. Louva a Deus, o último final de semana eu estive em Maceió, né, no estado de Alagoas, estive em São Miguel do Rio Preto, estive ali na igreja Nova Jerusalém Celestial, pastora Ana Cláudia, e eu quero mandar um abraço aqui rapidamente, né, para os meus irmãos. Um abraço para a Laís, para a Gabriele, pastor Amós, da pizzaria. Obrigado, pastor Amós. Pastora Shirley, que nos recebeu com muito carinho. Pastora Ana Cláudia, pastora presidente. Pastor Carlos Mendes, que nos ajudou muito lá. Obrigado, pastor. Me ajudou a vender os livros lá. Bênção, pastor. Pastora Cláudia, sua esposa. O Júnior, que é o ministro de louvor da igreja. Sua família também. A Geilda, a esposa, seus filhos Lariane, Lívia e Levi. Deus abençoe vocês. Gil. Isso isso já tá o Anne, já falei isso. E a todos os irmãos de São Miguel dos Campos, desculpe aí, falei São Miguel do Rio Preto, São Miguel dos Campos, em Maceió, fica a 40, 50 minutos ali de Maceió. Bênção também a Bispa Magali, o apóstolo Ítalo, Deus abençoe a eles também lá no aeroporto, me pagaram o almoço, a gente conversou bastante. Isso, São Miguel dos Campos. Já falei aqui, já me redimi aqui, São Miguel dos Campos. Aqui tem outra cidade chamada São Miguel do Rio Preto e eu fiquei com São Miguel do Rio Preto. São Miguel dos Campos. Deus abençoe para todos vocês, gente. Muito obrigado. Um abraço aí para Lulu. Aleluia. Deus abençoe. Pastor Davi, esqueci não, vou te devolver, tá? Chegou visita aqui, tive que ir para o instituto arrumar uma série de coisas lá. Correria. Mas Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Gente, você que é inscrito, você está vendo o pessoal de verdinho aí? Membro, seja meu parceiro. Ó, a Ana, a Carolina são parceiros. A Sirlene é parceira aí, seja meu parceiro. O pessoal que é parceiro vai ter grupo de WhatsApp só para eles. O pessoal que é parceiro recebe mensagens particulares. Por que isso? Porque está fazendo acepção de pessoas? Não estou fazendo acepção. O curso é gratuito para todos. Mas eles são parceiros e doam valores que eles quiserem doar, ajudam como quiserem ajudar. E em compensação, eles recebem alguns benefícios. Você também pode receber. Gente, tem aqui parceria de R$ 2,99 por mês. R$ 2,99 por mês para ajudar o canal a gente ampliar. Vou comprar uma máquina nova agora. A gente ganhou um laptop novo. Deus nos abençoou com uma doação muito generosa. Porém, eu preciso de uma máquina maior. O pessoal de TI aqui, minha comitiva de TI falou, pastor, tem que ser máquina, tem que ser PC. Chega de notebook. PC para o senhor. Mesa de edição já chegou. Então, é com isso que a gente pode crescer. Pastor, mas você não ganha do YouTube? Gente, preste atenção. Para ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter mais de 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos, pelo menos 100, 200 mil visualizando seus vídeos. Se você olhar meus vídeos têm 10, 11, 12, 15. Os vídeos antigos têm 100 mil, 200 mil, mas muito antigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para ter um canal de 1 milhão, 2 milhões, ou você vai ter que falar do Flamengo, do Corinthians ou do Palmeiras, ou você vai ter que ficar falando de Lula, Bolsonaro, ou você vai ter que fazer piada, fofoca com a vida dos outros. Sinceramente, não quero nenhuma desses. Eu não fui chamado para esses tópicos de abordagem. Então, eu prefiro ficar aqui no Evangelho simples, genuíno, tentando ensinar vocês a palavra de Deus. Prefiro ficar onde eu estou, porque é melhor. Então, se eu puder contar com a ajuda de vocês, amém. Gente, vai deixando o like aí, nós vamos hoje estudar. Olha, o tema é maravilhoso.
Vou dizer para vocês, o tema é maravilhoso, viu? Bom demais, gostoso. Tema gostoso, mas ao mesmo tempo complicado. E aí eu vou ter que mais uma vez pedir pelo amor, como diz o apóstolo Paulo, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias em Cristo Jesus, não faleis em terra plana, não faleis em teoria disso, teoria daquilo. Por favor, apresente o vosso raciocínio, seja racional, seja uma pessoa que raciocina, tá? Não se leva pela paixão não, tá virando modismo esse negócio, tá ficando ruim. Aí depois quer falar mal dos sabatistas, testemunho de Jeová. Gente, vai falar de Jesus. Tá bom? Eu vou preparar, promessa minha, eu vou assumir, eu vou preparar um estudo profundo sobre terra plana. Tá bom? Eu vou lá no Observatório Nacional conversar com um astrofísico de uma igreja batista lá do centro. Eu vou fazer uma entrevista completa com físicos, astrofísicos cristãos. Porque brincadeira não. Sangue de Jesus tem poder. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas vamos lá, gente, vamos estudar a palavra de Deus, vamos orar, vamos falar com Cristo, vamos apresentar nossas vidas e vamos estudar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem para nós. Pai bendito e amado, apresentamos nossas vidas, apresento a vida dos meus irmãos, apresento seus ministérios, suas famílias. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para difundir denominação de ninguém, nem religiosidade, muito menos teorias, Pai. Longe de nós. O centro de tudo é Cristo. O alvo é Cristo. Nos voltemos para Cristo, Deus. E qualquer coisa além disso é besteira, é baboseira. Qualquer coisa além disso é ego humano. Ego que visa se nos distanciar da verdadeira situação que é estar em Cristo. Que o Espírito Santo venha nos consolar, que o Espírito Santo venha nos ensinar, que o Espírito Santo venha nos animar, que o Espírito Santo venha nos ensinar, porque nós precisamos muito, muito, muito aprender os teus mistérios, aprender aquilo que está dentro de ti. Obrigado pela vida de cada irmão, cada colaborador, cada inscrito, cada parceiro que o Senhor tem dado aqui ao canal. Obrigado pela vida deles, ó Deus, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, que eles possam ser tremendamente usados. Use eles, Pai. Use-os com poder, com autoridade, com glória, na libertação, na cura, no evangelismo, na salvação, no discipulado, na pregação do Evangelho. Muito obrigado por tudo, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Abraço a todos vocês, viu, meus amados irmãos, de norte a sul do nosso país, irmãos que estão fora do país, irmãos que estão expatriados, irmãos que estão na Europa, nos Estados Unidos, irmãos que estão por força de trabalho, por necessidade, seja lá o que for. Um abraço carinhoso, que nós possamos abençoar a sua vida, que esse canal seja bênção para você, para sua família. Eu tenho recebido muito carinho de irmãos que estão na Inglaterra, em Portugal, Estados Unidos, Espanha, irmãos que estão no Japão, irmãos que estão em Dubai, irmãos que estão em Doha, né? Tendo esse mundial aí, nos Estados Unidos, Deus abençoe. Estados Unidos demais, né? Nova Odessa, olha aí, quanta gente está fora do país, quantos irmãos nossos brasileiros e também irmãos de Angola, irmãos que estão aqui na África também, nossos queridos irmãos que estão aqui no continente africano. E eu louvo a Deus, Moçambique, Deus abençoe muito vocês, de Portugal, Deus abençoe muito, tá? Recebam o nosso carinho, nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vão deixando o like aí, a gente está chegando. E nosso Brasilzão de norte a sul, um abraço carinhoso. Vamos lá, gente, concentração, foco, porque a matéria é pedra. Por que é pedra, pastor? Porque nós vamos estudar uma matéria complicada. Nós vamos falar da criação, vamos falar da formação do planeta, vamos falar da raça humana, as questões de paraíso. Primeiro, vocês já entenderam que a minha visão ela é uma visão um pouco mais profunda. Por quê? Eu amo a palavra de Deus. Eu amo isso aqui. Viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções do coração do homem. Vai até as juntas e medulas, alma e espírito. E ali, depois eu explico bem esse versículo, porque ele tem uma profundidade tremenda, mas vamos ficar por aqui. Por que temos uma vida que, infelizmente, não nos dá tudo que Jesus promete? Porque erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a culpa não é da Bíblia, a culpa é da nossa falta de conhecimento. Por que nós não... por que infelizmente as coisas para nós não têm dado certo? Por falta de aplicação da palavra de Deus de forma correta.
A Bíblia, ela não tem segredos, ela tem algumas coisas ocultas. A Bíblia não é um livro de segredos. A Bíblia é um livro de revelações. Se alguém diz que a Bíblia é um livro de segredos, não, está errado. A Bíblia é um livro de revelações. Agora, a Bíblia só se revela para você e para mim quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração. Quando a gente vai com integralidade, com interesse e, acima de tudo, com esforço. A palavra de Deus, ela precisa ser buscada com esforço, com muito estudo. Eu, por exemplo, hoje, só para eu poder ver algumas coisas sobre o Éden aqui, geograficamente, eu não queria nem entrar na questão teológica. Eu tive que pegar o do Cláudio Honor de Andrade, que eu conheço, um livro de geografia bíblica meu, que já tem aqui há muito tempo, de época de professor de escola bíblica, de teologia. Pedras que Clamam, do Randall Price, também é um excelente livro. Todos eles são de geografia e arqueologia. E o famosíssimo, que esse aqui já é a 4ª edição minha, e está na 10ª, do Werner Keller, e a Bíblia tinha razão. Então, 3 livrinhos só para eu ver algumas coisas sobre Iraque, Suméria. Então, ou seja, a gente não entra nisso aqui sem estudar não, gente. Não entra mesmo. E eu colho os louros do meu ministério porque eu sou esforçado. Não sou inteligente, não sou gênio, eu sou esforçado. Quer meu segredo? Esforço. Abnegação. Então, a gente, para entender isso aqui, você tem que ter uma capacitação. Primeiro, uma capacitação do Espírito Santo em ser humilde. De falar assim, o que eu sei até hoje não me deu nada. Então eu preciso aprender coisas que me deem alguma coisa. O que eu sei até hoje, me dê coisas que me façam paz de espírito, segurança, tá? Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas me são acrescentadas. Ponto. Ok? Então isso para mim é o mais importante, é o que traz importância ao meu ministério, traz importância à minha vida. Por que temos que saber sobre essas questões? Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Se você acredita que o Gênesis é literal, infelizmente você vai se trancar em uma perspectiva, numa expectativa infeliz de vida. Porque muitas coisas para você não vai fazer mais sentido. Você, infelizmente, vai falar assim, poxa, isso não faz sentido. Claro que não faz sentido, não está havendo entendimento. Se não está havendo entendimento, infelizmente, você acaba ficando travado na vida espiritual. Aí vai para a igreja, ora, busca, sobe monte, desce monte, faz vigília, faz campanha e nada acontece. Porque não tem a ver com formato de culto, não tem a ver com doutrina, não tem a ver com denominação, não tem a ver. Não tem a ver. Tem a ver com o entendimento que você tem do mundo espiritual. Eu já frequentei monte como ninguém. Já fiz vigílias, já dirigi vigílias como ninguém. Já fiz jejuns e orações como ninguém. Mas entenda, isso é muito bom. Deixando claro, não estou dizendo para não fazer. Não estou dizendo para não fazer. Só estou dizendo que isso não é o segredo. O segredo é o entendimento. E quando a gente entende, conhecereis a verdade vos libertará, a coisa fica mais tranquila. Vamos compreender essa questão do Éden. Primeira coisa que Deus faz, vem a luz. No princípio criou Deus os céus e a terra veio a ser sem forma e vazia. E disse Deus, vem a luz, e a luz apareceu. Vamos lembrar que essa luz não é material, luz imaterial. É luz metafísica, não é o sol. O sol vai ser criado no versículo 14, isso aqui é no versículo 2. Então vem a luz. E criou Deus astros e luminares para reger o dia e reger a noite. E depois Deus deu ordem aos mares, produzam os mares vida, produzam répteis, seres marinhos, e aí a gente pode ampliar, produzam anfíbios e vai embora. Aves, aí vou entrar depois na evolução de Darwin, agora aqui não, porque isso não tem nada a ver. Aves e pássaros, produzam aves e pássaros, ervas e árvores, animais selváticos, bípedes, quadrúpedes, mamíferos. E vamos entender, por fim, criou o homem, macho e fêmea, os criou. Tá bom? Ó, se eu, por um acaso, tirar
deixa eu falar aqui olhando para vocês. Se eu, por um acaso, tirar o chat, é por causa do pessoal da Terra Plana, tá bom? Você marca bem o nome deles, aí vocês corram atrás deles. Se eu tirar o chat de todo mundo, é por causa do pessoal da Terra Plana, porque o assunto aqui não é a Terra Plana, tá bom? Tá bom? Esse pessoal não estuda ciência, não estuda nada. Eles se acham, em detalhe, se acham bons de Bíblia. Isso aqui é pior na vida. Tá bom? Se eu fechar o chat é por causa do pessoal da Terra Plana. Tô logo avisando. Vier com um negócio de Terra Plana aqui, deixem de ser imbecis, pelo amor de Deus. Então vamos entender que há uma sequência. Há uma sequência na criação. Foi colocado como dias, né? Primeiro dia, segundo dia. Já expliquei para vocês aqui algum tempo atrás, que é Yom. Yom, hoje no hebraico moderno, é dia. Mas no hebraico antigo, Yom poderia ser dia, mas também como período. E é importante a gente entender o quanto esses períodos eles são preparados ou preparatórios para um ser vir após o outro. Se você olhar a Bíblia, sabe, se você olhar a Bíblia como um todo, você vai ver que os períodos preparam. Tudo começou com a água. Eu quero voltar um pouquinho para a questão da destruição da terra e do refazer da terra. Já notou uma coisa? Já notou uma coisa? A terra passou a ser sem forma e vazia. E o Espírito de Deus adejava sobre a face do abismo. Já falei para vocês que abismo aqui simboliza o quê? Porque tem versões que falam face das águas. O Espírito Santo estava fazendo o quê? Estava segurando. Estava segurando o quê? Estava aprisionando algo com água. Muita água. O planeta foi todo envolvido com água. Todo ele foi submerso. Por quê? Porque você vai ver Deus falando assim, surjam firmamentos entre as águas. Ou seja, não tinha firmamento, não tinha terra sobre as águas. Não tinha. Todo o solo estava debaixo da água. Então Deus fala assim, surja e faça separação entre as águas. Ou seja, tudo foi submerso. E o Espírito Santo veio por cima aprisionando alguma coisa. Já expliquei para vocês lá atrás quem é Satanás. Vai em Apocalipse. Eu vi uma estrela que caiu do céu, ou aquele anjo que caiu do céu. Foi dado a ele uma chave, e ele desceu ao fundo do abismo, ao fundo do poço, abriu, e de lá saíram o que? Escorpiões e serpentes. Quando você vai para Marcos e Mateus, escorpiões e serpentes têm simbologia de demônios. Ok? Então você vai ver que a Terra passou por uma reestruturação. Cada período desse foi um período de reestruturação. Deus é um Deus organizado. Deus não faz nada de qualquer maneira. Deus não joga dados. Deus não brinca. Gente, vai deixando o like aí. Ajuda a gente aí. Ajuda o canal. Então, se vamos voltar aqui, ó, você vai ver que tudo foi feito de forma organizada. Porque só tinha trevas, igual tá a minha tela aqui, ó. Deus fez o quê? Trouxe a luz para que fizesse separação. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que a luz era boa. E trouxe o quê? O sol e a lua. Trouxe agora, já houve separação depois disso. Deu ordem para que houvesse vidas e vidas e vidas e vidas. Até chegar no sexto dia, no sexto período, no sexto Yom, o homem e a mulher. Tá bom? Aqui, ó. Homem, macho e fêmea, Deus os criou. Então vamos entender só esse princípio aqui, que a aula é sobre Éden. Eu só estou voltando para a gente entender que tudo foi feito de forma proporcional. Tudo foi feito de período em período, período em período. Não foi feito, isso não foi um miojo eletrônico, isso não foi Deus pegou lá, deu uma sacode, um mix e jogou aqui. Não, não foi assim não. O nosso planeta, a nossa constituição, o nosso bioma, a nossa ecologia, tudo foi feito em períodos corretos. E Deus coroou isso com o ser humano. A última coisa que Deus criou, o último ser, o último objeto, o último objetivo de Deus foi o ser humano, a coroa da criação. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos compreender o que está acontecendo agora conosco. O que era o Éden para nós? Primeira coisa que nós temos que entender é que o Gênesis, principalmente nos seus primeiros 3 capítulos, não podem ser
literais. Eles não podem ser literais. Entende? Eles não podem ser literais. Deixa eu só aqui remover aqui mais um. Eles não são literais. Você tem que fazer uma leitura de forma muito ampla. Tem que haver uma amplitude na leitura do Gênesis. A gente precisa compreender que tudo que foi feito aqui foi feito pela sabedoria de Deus, sapiência de Deus, como diz Paulo, ó, a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, são perfeitos seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então vamos entender que Deus, ele vai além do que está descrito em Gênesis 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, Moisés quem escreve. Moisés estava na criação. Ó, mas Moisés recebeu a inspiração de Deus, foi inspirado. Amém, eu creio. Porém, Moisés era tão inteligente, que empregou uma linguagem um pouco mais pedagógica, uma linguagem mais lúdica para que todos pudessem entender. Entenda que ele não estava escrevendo para mim e para você. Ele estava escrevendo para um povo que estava 400 anos no Egito, comendo mitologia egípcia, comendo histórias de um Deus que cospe no chão e nasce a mulher, que cospe não sei o que e depois volta outro, entendeu? Isso que estava acontecendo. Então Moisés vem com uma tradição oral, isso a gente estuda em antropologia judaica, a gente estuda isso na antropologia hebraica, para entender que Moisés tinha que contrapor os ensinamentos do Egito com novos ensinamentos. E Moisés precisava muito ser o quê? Didático. Então imagine Moisés, povo. Imagine Moisés tentando explicar a feitura astrofísica ou cálculos astrofísicos. Se hoje, com toda a ciência que tem, tá a opção de gente inócua que acredita em Papai Noel dentro da igreja, que acredita numa série de coisas, que acredita... Tá, não vou fomentar não. Então, você imagine naquela época se Moisés não traz uma linguagem mais lúdica, se Moisés não traz uma linguagem mais parabólica. A Bíblia não omite nada, mas entenda, ela se revela à medida que nós temos capacidade de compreendê-la. A Bíblia nos dá em doses homeopáticas, a Bíblia que eu falo, o Espírito Santo. Sabe, para que a gente possa compreender os mistérios de Deus. E isso é importante para nós. É muito importante que a gente entenda isso. Vamos mais adiante, então, para a gente compreender o que Moisés está descrevendo e como podemos avançar nessa perspectiva. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Preste atenção. Deus fez o homem como por último, depois de ter feito tudo, Deus colocou macho e fêmea na terra. Vamos compreender mais. Aí vem a questão do Éden, e plantou o Senhor Deus um jardim do lado do Oriente, um jardim no Éden, e aí eu quero agora que vocês entendam isso. E plantou Deus um jardim no Éden, e agora eu quero que vocês entendam essa diferenciação. Por que eu botei um jardim no Éden? Primeiro, vamos lá. Éden é uma região enorme. O mapa está aqui, ó. Entre o rio Eufrates, Pison e Gion. Ao norte, ao sul, eles falam da terra de Avilá, de Cuxi. E hoje, ao sul, ao oriente, seria a Síria. E aqui no meio, nós temos quem? Nós temos a Mesopotâmia. Ok? Aqui nós temos a Mesopotâmia. Então vamos compreender o que acontece aqui. Gente, presta atenção aqui, eu já bloqueei o rapaz aí, o Einstein. O Einstein da Terra plana já tá bloqueado. Então nós temos aqui a Mesopotâmia. Aqui eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, que é um jardim na região do Éden. Não é jardim do Éden. É que um texto às vezes vem na língua portuguesa, jardim do Éden. Não está errado se você falar o jardim
do Éden. Mas é um jardim que Deus fomentou numa região enorme chamada Éden. Vocês entendem isso? Amém? Dá um amém aí quem está entendendo. Não, porque dá a impressão que todo o Éden é um jardim, e não é. O Éden é uma região imensa, enorme. E Deus, dentro dessa região enorme, ele constituiu um jardim. Não pequenininho, mas é um jardim. E a gente vai entender por que é importante esse do e no. É igual o batismo do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Parece que está tudo no mesmo. Não dá. Essas pequenas percepções, elas fazem a diferença. Mas vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim, ó, o artigo definido aqui, um jardim no Éden, e ele que implantou, ou seja, ele que fez esse jardim figurar, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Ó, o rio sai do Éden e rega o jardim, ou seja, o rio é anterior ao Éden e vai regando o jardim. Ou seja, o Éden está no meio do jardim. Ok? Perdão. O Éden está no meio do rio. Ou seja, Deus fez um rio brotar na região do Éden, passando pelo jardim. Então, isso é descrição. Estamos fazendo hermenêutica do texto, tá bom? E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que nós não vemos mais hoje. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, né? Onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio, é a pedra sardônica, é o sardônio. E o nome do segundo rio é o Gion. E o que rodeia toda a terra de Cush, que seria ali Egito, África. E o nome do terceiro é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então você tem o rio Tigre, Eufrates, Pison e Gion. Hoje ainda temos o Tigre e Eufrates. Que região é essa aqui? Essa região é a região do Iraque. Hoje é o Iraque. Por que é o Iraque? Aqui era o antigo povo acadiano, a Mesopotâmia. Aqui está o início de toda a humanidade. É daqui que vem toda a humanidade, gente. Tá bom? Vamos lá, tem que prestar atenção, porque o negócio aqui é complicado pra gente. Eu tive que vir em geografia pra gente complicar isso aí menos. A Bíblia diz que do Éden saiu um rio que se dividia em 4 cabeceiras. Isso demonstra que o jardim deveria compor uma extensão considerável, talvez abrangendo dezenas de quilômetros, não sendo apenas um quintal. Dentro desse habitat, Adão pôde desempenhar sua primeira missão, a saber, dar nomes a todos os animais. Gênesis 2:19. Este é o lugar de deleite, não excluía o trabalho. Antes, o trabalho era edificante e trazia seus frutos. É interessante notar que alguns estudiosos têm afirmado que a palavra Éden teria sua origem do acádio Edinu, que significa campo aberto. Contudo, o consenso geral é de que a palavra tem sua origem no hebraico, Éden, isto é, deleite. Se onde há fumaça pode haver uma clareira, então talvez o reflexo acadiano compartilhe a ideia de um lugar amplo e verdadeiro. Tirei isso do ICP, Instituto Cristão de Estudos, tá bom? E nós vamos ver que realmente a questão de deleite ela é muito mais judaica. O acadiano é mais antigo que o hebraico. E no acadiano significa campo aberto, lugar aberto. E no hebraico significa deleite, paraíso, paradaiso no grego. E é claro, para o judeu, Gan Eden. Vamos compreender que tudo isso aqui a gente precisa ter um entendimento só para nos dar uma percepção real do que é isso. O Tigre e o Eufrates atravessam o Iraque, a Síria e a Turquia hoje. Para quem perguntou, ó, hoje você tem o Iêmen aqui, você tem Israel, tá? Aqui é o Oriente, o Golfo Pérsico. As águas do Tigre e Eufrates justamente desaguam, se encontram aqui ainda no Iraque e desaguam no Golfo Pérsico. Então, assim a localização desses 4 rios pode englobar toda a área da Península Arábica e parte do Nordeste da África. Você vai entender isso vai te dar uma visão maior, ampla, que aí você vai entender Babel, você vai entender, ó, Mesopotâmia, mas antes de chegar ao povo acadiano, você tem Babel, depois você tem a Suméria, os caldeus e os babilônios. É a mesma região.
Tudo veio dali. Tudo nasceu ali. Ali é o Lacedouro. O Tigre Eufrates. Bota uma coisa na cabeça de vocês. O nosso planeta é o planeta água. É um planeta à base de água. Você vai ver que na Bíblia, a Bíblia mostra que tudo está sendo na correlação da água. Você tem 73% de água, de compreensão de água. Você fica muito tempo sem comer, mas não fica muito tempo sem beber água. Toda a vida é gerada através da água. A primeira ordem que Deus dá para a vida é para as águas. A primeira providência que Deus dá depois de trazer a luz é com relação às águas. Você entende isso? E a providência final que Deus vai tomar na Nova Jerusalém é tirar o mar, a água salgada. Porque a água salgada, na visão de batalha espiritual, ela é, na verdade, uma concessão para uma finalidade. Que na Nova Jerusalém não vai precisar mais do mar. O mar não haverá mais. Está escrito lá. Você entende isso? É muito importante. É muito importante você compreender como funciona isso. O planeta, ele é o planeta água, literalmente. Ele é o planeta que faz com que a vida surja da água. Gostemos nós ou não, está na Bíblia. E a ciência vai provar isso pra gente também. Então vamos entender que você só tem vida onde tem água. Seja água para navegação, nos mares salgados, ou na água doce, como temos aqui rios São Francisco, Solimões, rios enormes, Rio Amazonas. Ou seja, também nos peixes da água salgada ou na água doce, para beber, para banhar, para também comer. Então, a base da vida na Terra, no planeta Terra, é água. E ela está envolvida do início ao final. Se você quer trazer isso para uma alusão espiritual, Moisés abre o mar vermelho para que o povo passe. Josué para o Jordão, para que o povo vá para a terra prometida. Elias novamente para o Jordão para ir para o Senhor. Eliseu volta para o Jordão para voltar ao ministério profético. Jesus, aleluia, Jesus é batizado no Jordão para que se dê início ao seu ministério. Vá para o deserto sem água nenhuma. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz que ele é o pão da vida, mas ele também é a água do Espírito. Você vai ver que toda a nossa questão ela é baseada, a terra, a Bíblia, ela está fundada no elemento água. Goste você ou não. 73%. A gente fala 70%, mas 73%. Mas 70%, 73%, bênção. Então vamos compreender que tudo isso é que quando a terra começou a ser refeita, não existia mar. O mar salgado ele tem uma finalidade. Ele vai perder sua finalidade quando a terra for refeita depois do milênio. Lembrem-se disso. Não leia a Bíblia livro por livro. Leia a Bíblia em todo o seu contexto. Você só vai entender Gênesis quando entender Apocalipse. Você só vai entender Apocalipse quando entender Gênesis. Gênesis, Daniel e Apocalipse, tá? Você tem uma porta sanfonada. O que vier no meio disso aí, você entende o resto da Bíblia todinha. Todinha. Hoje não dá, tá bom? Mas eu tenho falado sobre Apocalipse, senão vamos perder o propósito da nossa aula. Vamos lá então. Vamos compreender então que essa região foi a região que nos dá a descrição de onde estaria o Éden. Onde? Aqui? Alguns dizem que aqui é o norte, mas ao norte. Mas nós não podemos entrar nisso. Agora vamos sair daqui da área geográfica para a gente compreender isso de forma melhor. A questão do Éden em si. Olha aqui essa região. Foi Mesopotâmia, ainda é, né? Mas vamos. Foi Babel, foi Acádia dos acadianos. Logo após a Torre de Babel, ela passa a ser a terra dos acadianos tribal. Você vem a Suméria dos sumérios, aí vem Hammurabi. Nesse período aqui o código de Hammurabi surge. A Caldeia dos caldeus, aí já está entrando na nossa Bíblia, né? Aí, aqui a Bíblia já começa a falar dos caldeus. Aí vem a Babilônia de Nabucodonosor e hoje é o Iraque dos iraquianos. Então você vai ver que essa região é Mesopotâmia, Babel, Acádia, Suméria, Caldeia, Babilônia e Iraque. Ok, gente? Vocês estão compreendendo a evolução de nomes geográficos, as questões populacionais, as questões sociais? Essa região possivelmente foi onde esteve, ou está,
o Éden. Logo no Iraque, né, gente? Lugar de guerra, muita guerra, guerra, meu Deus do céu. Aí você entende, talvez, Satanás fustigando, como diz o pessoal do interior de Minas, o homem para criar guerra no Iraque, para criar guerra no Oriente, para criar guerra no mundo árabe, para criar guerra ali no Golfo Pérsico. Sabe, a gente precisa entender isso. Essa é a percepção que a gente tem. Mas vamos para frente para não ficar só na questão geográfica, para não parecer aula de teologia, e não é a minha ideia aqui, não é entrar na questão teológica só. E plantou o Senhor Deus, e plantou-se um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Guarda essa frase. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava-se em 4 braços. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu comerás, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Vamos lá, gente. Preste atenção aqui, nós vamos fazer agora um processo hermenêutico, não é exegético. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a capacidade de ler um texto, lê-lo de forma correta, ver vírgula, ponto, parágrafo, para entender o que um autor está tentando nos dizer. Quem não faz uma boa leitura não interpreta bem, não consegue interpretar bem e acaba lendo e ensinando besteira. E o que tem mais na igreja evangélica, a gente que não lê bem a Bíblia e ensina teorias e ensina uma porção de baboseira. Por isso que eu tenho medo dessas teorias loucas que aparecem por aí. Falta de leitura, não conhece o hebraico. Não se interpreta a Bíblia sem ser na linguagem original. A língua portuguesa possui falhas de traduções horríveis e crassas, que infelizmente nos prejudica muito. Nos prejudica demais, 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 demais. É uma coisa assim fora do comum. Então nós temos que entender que é importante fazer a leitura correta. E a hermenêutica é o quê? A hermenêutica é uma ferramenta que o direito usa, que a teologia usa, que a história usa, que a geografia. Por quê? Para você ler um documento, você tem que interpretar o que as pessoas estão descrevendo. Aqui Moisés está descrevendo um processo. Então vamos prestar atenção na descrição de Moisés. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então ele fez um jardim numa região do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, Deus não formou o homem no jardim, Deus formou o homem no Éden. Olha aí, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, ou seja, todas as árvores, toda a parte botânica ele fez. E boa para alimento. E a árvore da vida, onde está? No meio do jardim. Agora tem uma vírgula aqui. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto final. O que significa isso? A árvore da vida estava no meio do jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Muitas pessoas já ensinaram, já desenharam e já colocaram 2 árvores uma do lado da outra. Isso não existe, pelo amor do nosso papai, pelo amor do nosso amado Jesus. A árvore do bem e do mal não fica do lado da árvore da vida. Nunca ficou e nunca ficará. Tem uma vírgula, muito bem colocada, diga-se de passagem. E o Senhor Deus fez brotar toda a árvore agradável, boa para comer. E a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e, verbo de ligação, a, preposição, árvore do conhecimento do bem e do mal. Está só aludindo que também tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela não estava no meio do jardim. A que estava no meio do jardim é a árvore da vida. Por quê? Quem está no meio da vida? Quem está no meio do jardim? A vida. O bem e o mal, ou seja, a luta não pode ficar no meio de um lugar onde Deus construiu para o homem.
Ok? E tomou o Senhor Deus, e ali ele fez um... Agora vamos lá, vamos para a interpretação. Por que Deus fez um jardim no Éden? Porque só tinha um ser humano para todo o planeta. Um ser humano para todo o planeta. O que Deus fez o homem para quê? Para o louvor da sua glória, para ter relacionamento com o homem. E soprou-lhe a narina o espírito, o alento de vida, Ruach HaKodesh. E ele passou a ser Nefesh Shaim. Ele passou a ser uma alma vivente, um ser que respira, uma alma. Ele passou a ser uma alma, um ser que vive, um ser que respira. E Deus plantou um jardim. O que é o jardim, gente? O jardim é o primeiro templo natural que Deus fez para o homem. O Éden é toda a área de trabalho, crescer e multiplicar, e encher a terra, dominar e sujeitar sobre árvores, sobre plantas, sobre animais, sobre aves, sobre peixes. Adão, domina, isso é teu, tu é o domus, tu é o dominus. Tu é o dominus, ou seja, você é o senhor, domini, senhor, senhorio. Tudo é teu, domina tudo aí, domina o leão, o guepardo, o leopardo, o rinoceronte, o urso. Ok? E o jardim no Éden tinha uma árvore no centro, que é a árvore da vida. Para viver eternamente tem que comer a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Mas para comer o fruto da árvore da vida tem que entrar no jardim. O que é a árvore da vida? Deus, essência de Deus, é o altar de Deus. Ali é um templo, o jardim é um templo. E Deus colocou a vida eterna justamente no centro do templo. Por que Jesus é a árvore da vida? Porque ele tem que estar no centro da igreja. Quando a igreja não tem Jesus como árvore da vida no centro, não tem vida. E as igrejas, na verdade, trocaram a árvore da vida pela árvore do bem e do mal. Todas as coisas me são lícitas, mas todas me convêm. Deus conhece meu coração, eu faço o que eu quiser. Quem me julga é Deus, no final serei julgado, irmão. Tá cheio de igreja com árvore do bem e do mal. Caiu? Entenderam agora? Deus não ia colocar a árvore do bem e do mal do lado da árvore da vida. Porque a árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, é para crescimento e livre-arbítrio. A árvore da vida é para se manter na mesma natureza que Deus. Para se comer a árvore da vida, olha esse desenho aqui, como se tivesse um túnel, tá vendo? Lá no centro, e eu vou provar isso para você, é bíblico, tá? Eu não estou inventando, não. No centro está a árvore da vida. É só uma alusão, gente. Eu peguei um desenho que mais ou menos viesse a calhar com aquilo que a gente... Para ele comer a árvore, ele tinha que vir aqui uma vez por dia, ele tinha que vir aqui quando tivesse fome, ele tem que voltar. E quando é que o Senhor vinha? Na viração do dia. E o Senhor vinha na viração do dia encontrar-se com eles, ou seja, adoração. Adoração, ó. Entendeu? Adoração. Preste atenção. Todas as outras árvores estavam no entorno do jardim. Todas as outras árvores estavam no entorno do jardim. Inclusive próxima, você terá a árvore do bem e do mal. Que Deus destacou e falou, ó. Por que Deus vai colocar a árvore do bem e do mal do lado da árvore da vida? Negativa. Você não adora Jesus com o diabo do lado. Você não pode adorar Jesus com o ego do lado. Você não pode adorar Jesus na carne, na carnalidade. Quando você adora Jesus, você adora em espírito e em verdade. Então a árvore da vida fica sozinha. Ela é o centro do crescimento. Ela é o centro da manifestação da graça de Deus. O homem era imortal porque ele tinha um corpo incorruptível. Adão não morreria porque o fruto da árvore da vida dava a ele a saúde para ter um corpo incorruptível. Que as estações já vinham. A Bíblia diz que vai ter estação. Verão, outono, inverno e primavera. Como é que Adão fazia no inverno pelado? O corpo de Adão era totalmente térmico. Ou seja, ele se adaptava
Quando chegava frio, ele ficava quente. Quando dava calorão, ele ficava ameno. Porque ele estava nu. Mas por quê? Ele tinha um corpo glorificado. Corpo humano, mas revestido da espiritualidade do homem, imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Por isso que Jesus é chamado de espírito vivificante. Paulo diz, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, Cristo, foi feito espírito vivificante. O primeiro Adão entrou a morte. No primeiro Adão entrou a morte. No segundo Adão ele trouxe vida. Vocês estão entendendo isso? Dá um amém aí, um glória a Deus misturado com aleluia, uma rajada de língua aí, quem quiser. Porque isso é um entendimento profundo. Você tem que saber qual é a tua natureza. De onde você caiu? Arrepende-te, veja onde você caiu. Pô, mas eu não sei onde eu caí. Porque na nossa cabeça cair é o pecado que eu cometi ontem, é o palavrão que eu falei, é o que eu xinguei, é o que eu reclamei. Aí para mim esse é o pecado. Não, esse pecado, ele na verdade é só uma decorrência da minha natureza pecaminosa. O meu pecado não é um pecado de originalidade, o meu pecado é um pecado de decorrência. Ok, gente? Vamos caminhar, que essa aula aqui vai ser serão duas, tá, gente? Eu não tenho como tudo hoje, não. Quando eu vi que não ia dar, eu falei, Jesus, eu vou ficar 5 horas aqui para dar essa aula, pelo amor de Deus. Vamos até uma parte, preparo, semana que vem, já é Natal na Líder Magazine, aqui não é Natal não. Então a gente vai pegar quinta-feira que vem, tá bom? Tô fazendo comercial, não dão nada, eu aqui igual um bobão fazendo comercial para eles. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim, novamente, mais hermenêutica, um jardim no Éden, do lado oriental. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E o guardar. Cuidar dele e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ó, tudo que está aqui no jardim, você pode comer. Inclusive da árvore da vida. Agora, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não prove, pois no momento em que você provar, você vai morrer. Essa é a nossa visão, gente, interpretativa e ao mesmo tempo bem direta, tá bom? Agora, há uma imensa reinterpretação, e aí se a gente for para um lado mais metafísico, mais espiritual, nós vamos compreender algumas coisas muito importantes e interessantes. Se a gente voltar e compreender essa percepção aqui da árvore, nós vamos ver o seguinte. Quando diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs o homem ali que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida no meio do jardim. Ou seja, está dizendo, olha, a árvore da vida ficou no meio, para chamar a atenção. Nós vamos compreender aqui que Deus tem um projeto, tinha e tem um projeto no ser humano. Se eu quiser sair do campo teológico, religioso, se eu quiser sair do campo evangélico, de onde eu for, para onde eu for, a glória de Deus vai se manifestar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nós vamos compreender que a árvore da vida, ela é a presença de Deus no meio da adoração. Quando o homem entrava no jardim, porque ele não ficava o dia todo no jardim, ele ia para a região do Éden. Ele ia para a região do Éden, crescer, multiplicar, encher a terra, dominar, sujeitar, cultivar, colete, casse. Não comia, tá? O homem não comia carne, deixando bem claro isso aqui. Você vai ver que o homem, até porque nós não temos caninos protuberantes como os animais, né? A maioria dos nossos dentes são... Nos adaptando, criando pequenas
protuberâncias caninas. Mas nós não fomos feitos para comer carne, deixando bem claro. Até isso nós degeneramos. Passamos a depender da proteína da carne para isso. Mas antes disso você não vê nenhuma alusão, você não via nada com relação a Adão comer animal. O primeiro animal ser morto por outro ser, foi Deus quem o matou para sacrificar o sangue para expiar, pagar os juros do pecado de Adão e Eva e fazer para eles vestes. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Não tinha churrasquinho na laje no Éden. Eles eram literalmente quase veganos. Brincadeiras à parte, né? Só estou aqui falando porque o homem não tinha. Isso vai acontecer, o pavor vai acontecer depois de Noé, quando ele aporta sua arca lá no Ararat. Deus diz que vai dar pavor a todos os animais com relação ao homem. A partir dali a coisa muda e Deus dá ordem ao homem, inclusive, para comer os animais, né? Para servir, está aí para servir de alimento para vocês. Tudo está aí para servir de alimento. Vamos compreender então, gente, que essa árvore era a presença de Deus sendo emanada numa região. O que é o Éden, então, pastor? Não é um jardim literal? Vamos lá, vamos nos aprofundar. Vocês querem que eu me aprofunde ou eu paro por aqui? Se estiver pegando muito pesado, eu vou dar uma paradinha. A gente continua aí na semana que vem, tá bom? Mas aí semana que vem tá todo mundo arrotando aí, desculpe, né, pernil, chester, porque crente é assim, tá? Macarronada, muita groselha, aí só o sangue de Jesus tem poder. Semana que vem vai estar todo mundo rolando no Mazil, porque eu sei que chega de tudo quanto é coisa aí na casa da titia, da vovó, só o sangue do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Volta, olha aqui, preste atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E pois ali o homem tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar a terra toda árvore agradável à vista para comer. E a árvore da vida no meio do jardim. Vamos agora dar um salto para o Apocalipse? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Descrição de João. De uma outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Olha que interessante, a mesma árvore da vida estará na Nova Jerusalém. A mesma árvore da vida estará na Jerusalém do Alto. Agora vamos começar a entender uma coisa. Deus começou a fazer na terra um espelhamento do céu. E começou de forma bem natural. Deus não construiu um palácio para Adão. Deus não fez um castelo lindo para Adão. Deus não fez nada físico para Adão. Deixou a ele a própria bioma, a própria natureza, a própria planeta, dando a ele a presença de Deus. Até porque tudo ali foi feito pela voz do Senhor. Quando saiu Hebreus 11, né, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que veio existir, passou a existir do que não se vê. Então vamos entender que a mesma percepção da árvore da vida, ela não nasceu no Éden da terra, nasceu no Éden do céu. Lembre-se quando Deus fala, quando o Senhor usa a voz profética de Ezequiel e de Isaías para dizer, tu estavas no Éden, jardim de Deus, falando que é para o anjo. Qual Éden? Se esse Éden foi construído depois. O Éden do Senhor, ele estava aqui. Tu eras querubim ungido, te coloquei para guardar. Olha o que ele faz com o homem. Ele falou que Satanás, ele fez o que com Satanás? Te coloquei para guardar. Guardar o quê? A vida eterna. E aí com o homem ele faz o quê? E pôs ali o homem, diz o Senhor, ordenou, olha aqui, ó, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore a gente comerás livremente, dela não comerás. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falei ajudador e idônea para ele. Cadê que está aqui? Onde Deus dá a ordem ao homem para ele guardar. Para ele guardar. Cadê? Deixa eu ver aqui. A mesma ordem. A função. Eu vou achar daqui a pouco. A função que Satanás teve um dia no Éden celestial, o homem tem agora no Éden terreno. E Deus dá ordem a ele para ele guardar o Éden, para ele trabalhar no Éden, para ele ter cuidado com o Éden. E se você notar, ele está tendo a mesma... Cadê? Eu quero achar aqui essa parte.
E pôs ali o homem que tinha formado. Ah, tá aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, tá aqui onde está o meu, para lavrar e guardar. Guardar. Ou seja, Deus colocou o homem num Éden terreno, num Éden similar. Gente, se você notar, quando Moisés vai fazer o tabernáculo, Deus fala assim, faça tudo conforme tu tá vendo. Tá vendo de onde, Moisés? No céu. Copie o tabernáculo na terra, mas nunca vai ser igual. Por quê? Na terra não tem os elementos do céu. Mas Moisés faz o quê? Pega ouro, pega bronze, pega tudo que tiver de melhor na terra para copiar um tabernáculo que é mambembe, é uma tenda de circo. Vamos ser sinceros, comparado ao céu, o tabernáculo de Moisés, o que fazia o tabernáculo de Moisés ser a coisa linda era a glória de Deus que vinha na coluna de fogo e na coluna de fumaça. Mas aquilo era provisório. Era provisório. Mas Moisés fez o tabernáculo em conformidade com o que ele viu. Paulo vai dizer o quê? Sombra de coisas que virão. Agora vemos em parte, mas veremos face a face. Agora vemos como um espelho, mas no futuro veremos como ele é. Aleluia! Tá entendendo? A Bíblia tem conexão, meu querido. Só louco para ficar inventando o que não existe. E não tem prova, isso que me deixa irritado. Mas vamos lá. Vamos compreender que o Éden, ou o jardim, ele veio primeiro para ter ligação. A árvore da vida era o portal, eu vou colocar essa palavra, irmãos, por favor, mas não leve essa palavra para o lado satânico, não. Era o portal para Jerusalém celestial. A árvore da vida era o desprendimento do homem. Quando você vai ver Jacó, a escada de Jacó, Jacó tem um sonho profético, onde ele vê anjos subindo e descendo por uma escada. Jesus fala assim para Natanael, a partir de hoje você verá sobre a cabeça do Filho do Homem anjos subindo e descendo, porque ele é a árvore da vida, ele dá acesso, ninguém vê ao Pai senão por mim, ninguém vai ao céu senão por mim, ninguém passa, eu sou a porta das ovelhas, quem vier por mim achará pastagem, achará vida. Então Jesus é a árvore da vida por isso. Quando o homem cai, Deus faz o quê? Vou dar o tabernáculo, que não se compara à árvore da vida, mas era uma forma de espiar, diminuir a distância. Infelizmente, sabe, Deus fez uma pequena ponte, mas não se compara à árvore da vida. E aí, quando chega em Atos dos Apóstolos, o que vem? O cumprimento da promessa, o Espírito Santo dentro do homem. E aqui tem uma conexão entre a árvore da vida e o Espírito Santo no homem. É interessante. Priscila, Deus te abençoe. Presta atenção nessa imagem, a árvore da vida, e nessa imagem, o povo de Pentecostes, lá em Jerusalém. A coisa mais linda que tem é o Espírito Santo em nós, na terra. Mas antes de Adão cair, pense em Jesus, para você ter uma ideia de quem era o primeiro Adão. Ele é chamado de segundo Adão. Se é chamado de segundo Adão, ou o Adão último, é porque ele é como o outro. Esse aqui andava sobre as águas. Então, esse aqui sumia, entrou dentro do cenáculo, Pai seja convosco. Elias foi cingido nos lombos e correu mais que os cavalos puro sangue de Acabe. Eliseu diz assim para Geazi, acaso meu espírito não foi contigo? Ele não diz eu tive visão, não. Acaso meu espírito não foi contigo? E você tudo do general indício de como deveria ser Adão. O poder que Adão tinha. Jesus monta num jumento que nunca foi montado. Gente, tenta, você que é do interior sabe o que eu estou falando. Tenta montar um jumento, um cavalo, um animal desse, um quadrúpede desse, um equino, sem nunca ter sido montado, sem arreio, sem cabresto, só com um paninho. Tenta montar. Ele era filhote, filho de uma jumentinha, filho de uma jumenta. Nunca tinha sido montado. Está no texto. Vá lá e pegue o jumento que nunca foi montado e diz que é para o seu mestre, que eu vou devolver. Olha que loucura. Nunca foi montado, alguém vai montar nele? Vocês são loucos. Mas ele é o filho do homem. Por que você acha que houve a pesca maravilhosa? Mar da Galileia, há épocas, queridos, que os peixes em pequenos cardumes se escondem. Há épocas em que os cardumes eles ficam debaixo debaixo de pedras, quando a lua está cheia. Por quê? Porque eles sabem que serão, infelizmente, presas fáceis para peixes maiores. Então eles se escondem.
O pescador vai lá e joga a rede. O pescador joga anzol. O peixe não vai sair daquela escuridão. Porque ele quer se proteger durante a noite contra predadores. Aí o que acontece? Jesus diz assim, lance a rede para o lado de lá. O que você acha que aconteceu? Probabilidade. Sem inventar teoria. Será que Jesus não deu uma ordem? Peixes, venham. Os discípulos ficaram doidos, todos os profissionais, Pedro, Tiago, João, André, todos os profissionais de pesca, nasceram no Mar da Galileia, nasceram no Lago de Genezaré. Será que eles estão aprendendo a pescar agora, depois de velho? Não! Ele deu uma ordem. Deus abençoe Joel, Deus abençoe a todos que têm ofertado aí. Obrigado. Gente, seja meu parceiro, tá bom? R$ 2,99, R$ 4,99 parece, R$ 14,99, eu não sei, depois vocês veem. Então vamos lá. Vamos entender o que são os heróis. Vamos agora um pouquinho para Jung. Carl Gustav Jung. Eu gosto de Freud, mas gosto mais de Jung. Freud é ateu. Gosto de Jung porque Jung, de certa forma, sempre se mostrou não só simpático, mas crédulo com relação a Cristo e a Deus. Jung fala do inconsciente coletivo. O que é um inconsciente coletivo? É uma informação que está no nosso DNA e que está na informação de quase todos. Primeira questão do inconsciência coletiva, ninguém quer morrer, porque a imortalidade está no nosso DNA. Por isso que a gente luta contra a morte biológica. 2, todos nós, quando criança, achamos que temos super velocidade, que podemos voar, que somos mais fortes. Isso está dentro de nós. Por quê? Porque um dia fomos assim. É uma herança que está dentro de nós. Aí vem os heróis da Marvel, os heróis da DC. O que eles são? Na verdade, todos eles são alter egos do ser humano. Se você pensar no Clark Kent, se você pensar no Hulk, se você pensar, vamos tirar o Thor, que ele vem numa mitologia mais de deuses, mas se você pensar nesses que têm dualidades, você vai ver que eles têm a dualidade humana simples e uma dualidade de superpoderes. O que o Aquaman faz? O Aquaman, ele conversa com os peixes, ele conversa com toda a vida marinha. Ele é anfíbio, literalmente. Ele não é nem marinho, porque ele respira e ele é híbrido. Sabe? Então você vai ver que esses heróis, eles têm super forças, super velocidade, eles voam, eles respiram debaixo da água, eles são imunes a tiro, a fogo, eles são indestrutíveis. Vocês estão compreendendo isso, gente? Isso está no nosso DNA. Por que faz sucesso? O Batman não. O Batman tem um QI elevadíssimo. Ó, Batman e Homem de Ferro. Os dois têm um QI exagerado. São exageradamente inteligentes. O Batman e o Homem de Ferro não têm superpoder físico, mas têm superpoder cerebral. Eles são como Adão também. Faça uma analogia, você vai ver. Mulher Maravilha é a Eva, é a Amazona. Vamos compreender, gente. Vamos compreender que esses heróis, dentro do inconsciente coletivo, é a nossa vontade de ser o que temos que ser e não conseguimos ser. Vocês estão entendendo isso? Quando você vai ver isso, qual é a promessa de Jesus? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão dunamis, poder explosivo. A partir daí, quem é Pedro? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Dorcas, levanta, Jesus te dá vida. Olha o que acontece. Vamos compreender isso, gente. Vamos compreender o que acontece, então, agora com o ser humano a partir do Espírito Santo. É uma tentativa de voltar ao Éden. Só que, infelizmente, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. O Espírito que está em nós, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios. Se em vós habita o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que trouxe Jesus com seu corpo morto, ele vos vivificará os vossos corpos mortais. Você entendeu isso? Se em vocês habita, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos depois do terceiro dia, esse mesmo Espírito que fez o corpo voltar, ele vivificará, tornará vocês imortais. É o contexto hermenêutico.
Quem entende isso lê. Quase ninguém entende isso, gente. Paulo é literal, Paulo é claro. Então por que Paulo não ficou? Porque ele sabia que ele seria marturiói, ele sabia que seria testemunha, ele sabia que teria que perder o pescoço. Ele aceitou ficar mortal. Todos os apóstolos, com exceção de João, aceitaram a mortalidade para partir para um outro plano espiritual. Mas o entendimento paulino é muito profundo e a maioria dos pregadores, pastores, teólogos, religiosos não entende a linguagem de Paulo. É surreal ver um homem mandando essas letras, mandando esse ensinamento. A gente, não, a teologia paulina da predestinação, a teologia paulina da mordomia, é tudo religioso. Os caras religiosos. Vai para o seminário, então a teologia paulina acerca o terceiro céu, blá, 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 blá. Oh, para! Paulo estivesse na terra, ele ia passar mal. Ele ia vomitar. Ele ia falar, gente, vocês não entenderam nada. Para com isso. Vocês estão malucos? Não quis dizer nada disso. Vocês estão doentes da cabeça. Do jeito que Paulo era durão, ele ia mandar uma carta. Aí, presbiteriano, para de palhaçada, rapaz. Ô, Batista, deixa de show, rapaz. Aceita quem é batizado com pouca água, rapaz. Vá, lamber sabão. Ô, pentecostal, quem diz que quem não fala em línguas não tem Espírito Santo? Deixa de ser herege, rapaz. O fruto do Espírito fala mais do que a glossolalia. Imagine Paulo mandando cartinha. Presbiterianos, batistas, congregacionais, metodistas, assembleianos. Ah, meu irmão. Nego ia querer crucificar Jesus e depois decapitar Paulo. É ruim, hein? É ruim que não. Vamos lá. Por fim, a restauração, gente. Você entendeu? Olha aqui, ó. Olha a ordem. Olha a ordem. Saímos do Éden. Deus vem com plano B, tabernáculo. Deus paga um ponto de restauração. Pentecostes. Mas a finalidade é voltar para o Éden, através da Nova Jerusalém. No meio da praça tem um rio. E a árvore da vida está no Oriente. A árvore da vida, gente, era justamente a ligação com a Nova Jerusalém. E toda vez que o homem vinha no meio do jardim, havia duas árvores nos jardins, mas não uma do lado da outra. Não se mistura carnalidade com adoração. Não dá. Não se mistura o antropocentrismo com o cristocentrismo, ou seja, Jesus é o centro de tudo. Ele é a razão de tudo. Cristo é a razão da nossa fé. Cristo é a razão do nosso culto. Cristo é a razão da nossa busca. Então, isso que nós precisamos compreender. Quando a gente volta para a árvore da vida, o que acontece? Manifestação, ela desce. A Jerusalém que vem do alto desce. Adão estava ainda pureza. Não vou nem falar de santidade. Pureza é uma coisa, santidade é outra. Nós somos santos, tornar puros. Ninguém é puro sem ser antes santo. Ninguém é puro sem antes ser santo. Porque Deus é puro. As meninas, como Jesus falou, elas veem a face do Pai. Compreendamos, gente, que a questão do Éden, ela vai além disso. Na viração, eu ouvi a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Isso quando eles caíram. Quando eles caíram, que passeava no final da tarde, no crepúsculo. O Senhor vinha se manifestar aos seus filhos, porque Ele fez o homem para o louvor da sua glória. Por isso que é o plano da salvação. Por isso que é o plano da salvação. O plano da salvação não é interessante, né? O plano da salvação para nós é o quê? O plano da salvação para nós é, infelizmente, é para arrumar gente para a nossa igreja. É para arrumar adepto para a nossa igreja. Infelizmente. Mas o plano da salvação com Deus é mais do que isso. Deixa eu vir aqui, perdão. O plano da salvação com Deus é muito mais do que isso. O plano da salvação com Deus, gente, é para nos levar novamente ao Éden. E é isso que importa. A gente compreender o que Deus quer conosco.
compreender onde Deus quer nos levar. Amém, queridos? Nós vamos terminar aqui. Agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pelo tempo e que nós possamos entender ou ter o entendimento do que Deus tem para nós, do que Deus tem preparado para nós, para as nossas vidas. É importante que a gente entenda o que Deus tem para nós. É muito importante que a gente compreenda qual o propósito do Senhor para com os seus servos, seus santos. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado pelo carinho. Hoje foi bem puxadinho, né? Fomos aqui um pouco além. Deus possa abençoar todos vocês. Quero agradecer aqui uma forma de homenagear os novos parceiros aí que estão conosco. Cadê? Opa! Essa turma aí tem sido parceira aqui do canal. Quero agradecer aqui a Natália, deixa eu ver aqui os nomes, nomezinho de boa, Natália Moselli, a Mônica Carmo, a Renata Soares, a Cris Teles, a Deusi Antunes, o Cláudio Mello, a Elaine de Paula, Joeci Souza, a Neuza Machado, Denis Gomes, a Graciosa Virtude, Juliana Jacobs, ou Jacobs, Silvio Roberto, Fernando Rocha, Carla Cristina, Dani Carlos, Gilvan Ribeiro, Marco Antônio Vieira, Marcos Lima, Potira Barbosa, MC Oliveira, Antônio Ramon, Luiz Fernando, Marcos Santos, Jeremias Rodrigues, Sirlene Serafim, Duarte, Ana Tarsila, Rafael Barroso, Vanessa Ramos, Presbítero Adilson Costa, Paula Cavalcante, Paulo Zay, Rosana Oliveira. Olha, tem mais, gente, mas eu peguei essa aqui, a última listagem. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês que tem sido parceiro do nosso canal. Obrigado pelo carinho. Deus possa abençoá-los de forma tremenda e poderosa. Até uma próxima vez. Quinta-feira que vem a gente dá continuidade, que aí eu vou falar sobre a queda do homem, a tentação. Vamos falar sobre a questão de Satanás, vamos falar da questão da tentação, o que foi, que negócio é esse de comer o fruto? Por que o fruto do bem e do mal? O que é esse fruto do bem e do mal? Como funciona isso? Por que o homem caiu? Vamos fazer um estudo literal, bíblico, e vamos fazer um estudo interpretativo também, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter uma noite excelente na presença do Senhor. Fiquem na graça, na paz e na prosperidade de Cristo Jesus. Amém.